Bem-vindos ao episódio 3 da série A Igreja Primitiva. Hoje vamos ver a rotina sagrada, o que eles faziam no dia a dia. Quando a gente pensa na rotina da igreja primitiva, o que será que vem à cabeça? Uma agenda lotada de eventos, cultos e mais cultos? Um ativismo sem fim? Ou será que o segredo deles era, na verdade, algo bem mais simples, mas infinitamente mais profundo? A resposta está em 4 pilares que sustentavam absolutamente tudo. Ok, vamos mergulhar nisso? Antes mesmo de listar os pilares, a gente precisa entender uma palavrinha-chave que muda todo o jogo. Perseveravam. Isso não quer dizer um fervor que aparece num domingo e some na segunda. Não. Perseverar é constância, é criar raízes. Era uma rotina espiritual que os firmava, sabe? Não um evento especial que acontecia só de vez em quando. E aqui está. Este versículo funciona como um verdadeiro raio-x do coração da igreja. Atos, capítulo 2, versículo 42. Este é o nosso mapa de hoje. 4 atividades que, olha, não eram um checklist para cumprir, mas a própria pulsação da vida que eles compartilhavam em Cristo. Vamos analisar cada uma delas. O primeiro pilar, e não é por acaso que ele vem primeiro, era a doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva não nascia de sentimentos vagos ou de experiências subjetivas que cada um tinha. Ela era, na sua essência, uma comunidade que era ensinada. E aqui a gente já vê um contraste gritante com os nossos dias. O centro da vida da igreja não era a criatividade do líder, a última novidade teológica ou a opinião mais popular. O centro era a palavra de Cristo, a verdade objetiva, que foi fielmente passada pelos apóstolos. Eles recebiam aquilo não como uma ideia de homens, mas como a palavra de Deus. Ponto. E o ponto crucial é este. Para eles, doutrina não era um exercício intelectual frio só para acumular conhecimento. Era o conteúdo do evangelho que os transformava por dentro. A verdade sobre Deus produzia reverência. A verdade sobre a graça produzia uma gratidão imensa. E a verdade sobre o senhorio de Cristo produzia obediência. Não era só para saber, era para ser mudado. Agora vamos para o segundo pilar e ver como essa verdade toda se manifestava na prática, nos relacionamentos, a comunhão, ou, em grego, koinonia. Olha, esquece a ideia de que comunhão é só o cafezinho depois do culto, tá? Koinonia era algo muito mais radical. Significava participação, uma vida genuinamente compartilhada. Isso incluía generosidade material, sabe? Vender o que tinham para suprir a necessidade um do outro, cuidado prático e encorajamento constante. Não era um ajuntamento de espectadores, era um corpo vivo, pulsante, totalmente interligado. E este versículo de Hebreus ilustra perfeitamente a seriedade disso. A prática de se reunir não era opcional. Por quê? Porque era ali que o encorajamento, a exortação e o amor se tornavam concretos. Abandonar a congregação era, no fim das contas, abandonar o ambiente que o próprio Deus criou para o nosso crescimento e perseverança. Seguindo em frente, chegamos ao terceiro pilar, o partir do pão. Uma expressão tão simples, mas que carregava um significado duplo e muito, muito poderoso para a vida daquela igreja. Partir o pão se referia a 2 coisas. Primeiro, ao ato sacramental, formal, da ceia do Senhor, onde a igreja se lembrava do sacrifício de Cristo. Mas também se referia à prática informal e constante de compartilharem refeições juntos, nas casas. Era o sagrado e o cotidiano completamente entrelaçados. O sacramento que os alimentava espiritualmente e as refeições que os sustentavam fisicamente e, claro, fortaleciam seus laços. Ao participar da ceia, eles não estavam só cumprindo um ritual. Como Paulo explica aqui, eles estavam proclamando o coração do Evangelho. Cada vez que o pão era partido e o cálice era compartilhado, era como um sermão visível, anunciando a morte de Cristo que nos redime e a esperança da sua volta. E isso nos leva direto ao último pilar, aquele que, na verdade, sustentava todos os outros, as orações. Era literalmente a respiração da igreja. Hoje em dia, muitas vezes, a oração pode se tornar um último recurso, né? Ou só uma formalidade no culto. Para a igreja primitiva, era a declaração da sua total dependência de Deus. Eles oravam porque sabiam, no fundo da alma, que não podiam fazer nada sem Ele. A missão, a santidade, a coragem diante da perseguição, tudo, absolutamente tudo, era alimentado pela oração. Era fonte de poder deles, não a força humana. E quais foram os frutos dessa vida centrada nesses 4 pilares?
O livro de Atos continua a história e descreve um sentimento de temor reverente a Deus, uma alegria genuína e simples, um testemunho tão impactante que a comunidade de fora os via com bons olhos e, o mais importante de tudo, era o próprio Senhor quem acrescentava os que iam sendo salvos. O crescimento não era fruto de uma estratégia de marketing, mas da vida saudável da igreja. Pois é, vimos hoje como a igreja vivia. Mas com todo esse crescimento e essa vida comunitária tão intensa, surge uma questão inevitável. Quem é que organizava tudo isso? No episódio 4 surge uma pergunta. Quem mandava na igreja? Vamos falar sobre liderança, presbíteros e diáconos.